Boa noite para todos, boa noite você que atendeu ao nosso chamado, ao nosso convite, você que viu aí a nossa chamada sobre planejamento. Hoje nós vamos falar sobre planejamento tipo startup, planejamento de empresas, planejamento de projetos, de negócios, para você que é empreendedor, para você que tem um projeto que está saindo aí do papel, para você que tem um projeto sendo desenhado, sendo sonhado. Nós vamos falar sobre planejamento tipo startup. Por que tipo startup? Porque da última vez, na semana passada, eu falei de liderança tipo startup e eu usei o exemplo da velocidade que as startups têm para ganhar resultado, para ganhar tração, para ganhar altos volumes financeiros, como por exemplo a Apple, que é uma empresa relativamente jovem comparado com outras multinacionais. A Apple comparado com a GE, com a Coca-Cola, com a 3M, comparado com outras grandes marcas, a Apple é uma empresa de 30, 40 anos. E outras empresas aí no mesmo nível global que a Apple tem 100 anos de idade, tem 150 anos de idade. Ford, GE e outras aí que eu já falei. E como é que uma empresa que tem um terço da vida, um quarto da vida de uma grande multinacional consegue chegar ao patamar de 3 trilhões de dólares de validação de mercado, né, de valor de mercado. Né? O valuation dela é de 3 trilhões de dólares. Isso passa por uma liderança, como foi apresentada na semana passada. Você pode conferir aqui nos vídeos no IGTV, na série Empreendedorismo. Isso passa também por um planejamento muito diferente daquele planejamento engessado que talvez você tenha conhecido na faculdade de administração, aquele planejamento que não é ensinado nas faculdades, aquele planejamento que é tipo startup. E hoje a gente vai falar sobre isso, planejamento tipo startup. Mas eu vou esperar você chamar aí uma galera, mandar uns aviãozinhos. Eu também vou mandar alguns aviões, convidando e ajudando o algoritmo a dar uma empurrada aqui na nossa live, porque a gente não quer deixar ninguém de fora. A gente sabe que tem muitos acessos que ocorrem depois da live, muita gente assiste depois da live, mas a gente tem que fazer o nosso papel, mandar aviãozinho. Foi isso que eu fiz, faz você também, e compartilha para todo mundo. Vai ser muito legal, vai ser muito enriquecedor. Principalmente se você é funcionário e tem um chefe, manda para ele agora. Se você é funcionário e tem um gerente, tem um gestor, tem um presidente, um diretor, manda para ele esse aviãozinho ou manda esse vídeo para ele. Eu creio que vai contribuir muito para o trabalho dele, para o seu trabalho também, para muita gente que te conhece. Zé Crei, meu amigo de muitos anos, bem-vindo, cara. Que alegria te ver aqui, viu? Fica com a gente, vai embora não. Então a gente vai falar sobre planejamento tipo startup. Eu vou até fixar aqui nos comentários para quem chegar depois não ficar perdido. Tipo startup. Tema da live. Isso. Vamos lá, publicar e vamos fixar isso aqui. Isso aí, planejamento tipo startup. Esse é o tema de hoje. Para começar, vamos definir o que não é planejamento, tá? O brasileiro, principalmente, não tem muita afeição com essa palavra, muita afeição com planejamento. Em algumas empresas existe uma brincadeira que falam assim, que planejamento é um palavrão. Planejamento é um palavrão que não pode ser dito, não pode ser executado. Mas sem planejamento você tem, segundo estatísticas, sem planejamento você tem 80% de chance de errar. Com planejamento você tem 80% de chance de acertar. Inverte o polo, tá? O planejamento é muito importante ser considerado. Mas o que não é planejamento? Tá? Já que o brasileiro ele tem pouca afeição com isso, até empresas acham que tem planejamento, mas não tem. E eu quero dizer o que não é planejamento. Planejamento não é um sonho. Você sonha com algo, você quer muito essa coisa, você deseja muito isso, e aí você diz que tem esse plano para o futuro.
Não, no futuro eu vou fazer isso, eu tenho um plano para o futuro para fazer aquilo. Isso não é planejamento. Sonho e desejo não é planejamento. Sonho e desejo é uma inspiração da sua alma, é uma vontade sua, mas não é um planejamento. Apenas o fato daquilo existir na sua cabeça não quer dizer que aquilo vai acontecer. Muito pelo contrário, sem planejamento você vai ficar muito distante de acontecer, tá? A aposentadoria não é planejamento. Aposentadoria não é um planejamento. Assim, dizem aí os mais entendidos do que eu, obviamente, que a aposentadoria é uma grande pirâmide institucional. E da porta para dentro da sua casa, a aposentadoria é apenas um respaldo, uma ajuda, que não dá para ser considerado como um planejamento de vida, tá? Renato Andrade, bem-vindo, meu irmão. Quanto tempo? Bom ver você aqui. Grande profissional. Então, a aposentadoria também não é planejamento, cara. A aposentadoria é a consequência de uma vida baseada na CLT, tá? Ou apenas uma desculpa do governo para ele mesmo dizendo que está ajudando alguém. Então, aposentadoria também não é planejamento de futuro. Herança não é planejamento. Ter uma herança não quer dizer que você está forrado e planejado para o futuro. Ter a possibilidade de ganhar uma pensão de um parente também não é um planejamento. Então, nada disso é planejamento. Tudo que é intangível não é planejamento. Tudo que não tem certos elementos não é planejamento. Mas vamos falar o que é de fato. O que é planejamento? Planejamento, anota isso aí, isso é importante. Planejamento é a organização de 4 elementos, tá? Basicamente 4 elementos: recursos versus objetivo versus tempo versus relevância. Então, se você tem um objetivo, você tem que levantar quais são os recursos que eu tenho para esse objetivo. Depois de você saber qual é o seu objetivo, descobrir o que você quer, você levantar quais são os recursos que você tem para esse objetivo. Recursos não são só valores financeiros. Recursos são pessoas que podem contribuir para esse objetivo, lugares que podem contribuir para esse objetivo, estudos, conhecimento que você tem para contribuir para esse objetivo. Tudo isso são recursos. Então, eu tenho um objetivo. Quais são os recursos que eu tenho para esse objetivo? Depois, qual é o tempo que eu tenho para alcançar o objetivo? Ou seja, eu tenho que pegar o recurso que eu tenho, o recurso que eu captei, o recurso que eu adquiri, o recurso que eu comprei, o recurso que eu guardei, pegar esses recursos, cruzar com o tempo que eu tenho, ou o tempo que eu defini para alcançar esse objetivo. Então, isso já é o início de planejamento. E por último, não menos importante, qual é a relevância desse planejamento? Por que qual é a relevância? A relevância desse objetivo, melhor dizendo, a relevância desse objetivo vai dizer qual é a ordem de prioridade desse objetivo. Então, se você tem objetivo, se você tem recursos, você tem que saber qual é o tempo e qual é a relevância. Com isso, você começa a fazer um planejamento. Objetivo: comprar uma casa. Quanto custa a casa? 500 mil reais. Quais são os recursos que eu tenho para essa casa? Tenho 50 mil reais. Eu preciso de 450. Qual é o tempo que eu tenho? Eu quero essa casa em 10 anos. Então você vai pegar o quanto falta de valor e vai dividir por esse tempo de 10 anos e ver se isso se encaixa no seu orçamento. Se não se encaixa no seu orçamento mensal, no seu salário, você vai ter que criar uma renda extra para conseguir complementar isso. Então, assim, você precisa entender que planejamento como foi colocado aí pela Gláucia, recursos versus objetivo versus tempo versus relevância. E a relevância, como eu disse, vai definir qual é a ordem de prioridade desse objetivo. O meu sonho é ter uma casa, mas isso é prioridade para você? Se é prioridade, você vai se controlar nos gastos mensais, na compra do aparelho de celular, você vai se controlar nas festas de fim de ano para poder guardar um recurso para você comprar a casa, porque ela é prioridade. Então, o planejamento começa por essas premissas, por essas variáveis, por essas definições. Recursos, objetivo, tempo e relevância, tá? Então, isso é planejamento.
E agora o tema da nossa live, planejamento tipo startup. Se planejamento é recursos, objetivo, tempo, relevância, e a gente está falando aqui de empresa, de negócio, e nós queremos aplicar conceitos de startup no seu planejamento de loja, de negócio, de empreendimento, de projeto, você precisa entender como funciona uma startup, como é que funciona o início de uma startup, tá? Uma startup, em primeiro lugar, primeira característica de um planejamento tipo startup. Primeira característica é começar rápido. Você começa rápido, você testa rápido, tá? Então você pensa em ter, vamos criar aqui uma startup para a gente usar como exemplo. Você decidiu criar uma empresa de azeite colorido. Azeite colorido, azeite rosa, azeite lilás, azeite azul, azeite preto, igual Coca-Cola, preto, sem translucidez, preto. Você criou uma inovação que é um azeite colorido, ok? Ninguém disse que é proibido, ninguém disse que não é proibido, então pode-se fazer. Como é que um empreendedor normal ele pensa? Ele vai pensar numa fábrica para criar esse azeite. Ele vai pensar numa rede de distribuição para botar o azeite em todos os mercados do Brasil. Ele vai pensar numa bela propaganda nas redes de TVs, em rádio. É assim que pensa um empresário, tá? Um empresário pensa assim. Agora, um cara que cria uma inovação, o cara que está criando uma startup, ele pensa exatamente o contrário. Ele não pensa na rede de TVs, ele não pensa na grande fábrica, ele não pensa na rede de distribuição para botar em todos os mercados, ele pensa diametralmente oposto a isso. Ele pensa assim, cara, eu primeiro preciso descobrir se as pessoas vão comprar azeite colorido. Para ele fazer isso, como é que ele age? Ele começa rápido, ele testa rápido. Então ele cria o que se chama de MVP, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. É a versão minúscula daquele projeto. Então como é que se faz isso? Ele, com a técnica dele, ele cria lá um vidrinho pequenininho, tipo amostra grátis, de uma quantidade bem pequena, 10 do azul, 10 do vermelho, 10 do lilás, 10 do rosa, 10 do preto. Ele pega esses pequenininhos, e primeiro ele presenteia algumas pessoas, da família, amigos, tal, para ver a recepção disso, a receptividade. Porque se a pessoa, mesmo de graça, já rejeitar, já não é um bom indício, não tem o que se chama de Product Market Fit, ou seja, o produto não tem encaixe no mercado. Então, ele pega isso e faz o teste. Opa, 80% gostou, 20% não gostou. Validei a hipótese do interesse, ou seja, existe interesse, existe curiosidade, existe uma possibilidade de entrada. Aí depois dele testar de graça, ele vende por um valor baratinho os outros frascos que sobraram para pequenos consumidores, um restaurantezinho, uma lanchonete. Ele faz isso num pequeno grupo de ação, num ambiente que a gente chama de ambiente controlado. Para quê? Para testar venda, se alguém vai dar dinheiro por aquilo. Não houve rejeição de graça, ou seja, houve um percentual grande de aceitação, de interesse. Agora vamos ver se alguém paga. Aí ele pega agora e descobre que as pessoas pagam mais pelos coloridos, rosa, o vermelho, o lilás. Agora o preto o pessoal achou estranho, muito esquisito botar um negócio preto na comida, apesar de que o molho shoyu é isso também. Mas achou estranho, não rolou. Aí ele tira do mercado preto, mantém os outros e ele acaba de testar o que se chama de MVP. Ele pegou a versão pequena do produto dele, do projeto dele, e testou no mercado, testou aceitação e testou venda. Essa é a primeira fase de um planejamento de uma startup. Converse com qualquer especialista em startup.
cara tem uma ideia, ele formata aquela ideia de forma muito mínima, concisa, e joga no mercado e testa num ambiente controlado, pequeno, para saber se aquilo tem venda. A partir daí tem outras etapas para escalar o negócio, ou seja, para ele crescer, para ele explodir. Mas sempre começa pelo MVP, nunca mais esqueça isso. É o Minimum Viable Product, é a versão pequena do seu produto. Segundo lugar, depois do MVP, vem as validações de hipótese. Tá? Não esqueça isso também. Tudo que você tem na cabeça de ideia para um grande projeto que você acha lindo, que seu coração pulsa por ele, que todo mundo fala que é incrível, tudo isso não passa de hipótese. Como é que você vai ter certeza de que isso vai funcionar? Fazendo a etapa de validação de hipótese. O que é validar a hipótese? Já mostrei uma primeira fase, que é saber se o produto pode existir, se alguém vai querer esse produto, que é o MVP. Agora vamos começar a validar as hipóteses. Quais são as hipóteses? O meu produto, por ser diferenciado, ele vai ser mais caro. O meu produto, por ser colorido, ele vai ter um valor agregado maior. Isso é uma hipótese. Pode ser que não queiram pagar mais caro do que pagam no mercado. O meu produto ele pode estar presente em todos os supermercados do Brasil. Isso é uma hipótese. Pode ser que seja um produto exclusivamente para restaurantes e não para mercado, não para o grande público, mas para restaurantes, para gastronomia, alta gastronomia. Então, as hipóteses que você tem sobre o produto devem ser validadas. O meu produto tem que vender em frascos, em garrafas de 500 ml. Isso é uma hipótese. Pode ser que você venda numa garrafinha, num frasco menor e tenha um valor maior agregado por ser diferenciado. Enfim, tudo são hipóteses. Portanto, depois de você provar para você mesmo e para os seus investidores, sócios, parceiros, para você provar que o produto tem aceitação no mercado através do MVP, o segundo ponto é validar hipóteses. E como é que se valida hipóteses? Com testes, testes e mais testes. Então você faz o produto e bota num supermercado de bairro e vê se ele vai sair. E depois faz um teste em restaurantes do mesmo bairro, vê qual que vai ter mais saída. Opa, descobriu que é restaurante, esquece mercado, abandona essa ideia. Pivota, a gente chama de pivotagem, que é virar o jogo, que é mudar o foco. Então vamos focar em restaurante. Opa, para restaurante eu não preciso vender frasquinho pequeno, eu posso vender litro e o próprio restaurante distribui nos seus frascos de mesa, na sua louça, no seu tipo de design ali de gastronomia. Então você vai validando a hipótese. O segundo ponto, para você planejar uma empresa como startup, é validar a hipótese. Rafael, isso vale também para minha empresa que tem 20 anos, 30 anos? Vale. Por quê? Se a sua empresa não mudar de tempos em tempos, se ela não inovar de tempos em tempos, se ela não se reinventar de tempos em tempos, ela vai morrer. Ponto. Simples assim. Para você se reinventar, você tem que começar essa reinvenção com um modelo de startup. Então você vai reinventar o seu negócio. Tem uma ideia para um novo produto, para uma nova embalagem, para um novo serviço, para um novo modelo de atendimento. Você tem que primeiro fazer o MVP desse modelo de atendimento, o MVP desse novo produto, o MVP dessa nova embalagem, depois validar as hipóteses que você tem sobre esse novo momento, para você conseguir ter sucesso mais rápido. E para você errar menos, né? Dizem por aí que a empresa tem que errar rápido. Errar pequeno e errar rápido. Porque se você erra pequeno e erra rápido, seu prejuízo é mínimo ou zero. Agora, você errar grande e errar lá na frente com um monte de conta para pagar, isso que derruba uma empresa. Primeiro lugar, MVP. Segundo lugar, validação de hipóteses. Terceiro lugar, de um planejamento tipo startup. Ter sempre 3 P's na mente. Ter sempre 3 P's na mente. Eu já fiz plano de negócios, business plan, há muitos anos, para algumas empresas, para projetos com investimentos milionários, para venda de empresa para a China, por exemplo. Já fiz MVP de 150 páginas de planejamento de negócios e eu vou te dizer, esquece tudo isso. Eu vou falar daqui a pouco sobre plano de negócios, mas troca o plano de negócios por 3 P's: produtos, processos e pessoas. Eu consegui fazer o meu MVP, provei que existe penetração de mercado para o meu projeto, para o meu produto. Depois eu fiz validação de hipóteses.
Ou seja, eu descobri qual é o mercado que o meu produto entra melhor, segmento, embalagem, preço, fiz as validações. Eu estou com o produto, eu estou com o overview do meu negócio validado, aprovado. Agora, como é que eu vou fazer isso? Dar continuidade. Como é que eu vou fazer isso se replicar? Como é que eu vou fazer isso crescer, escalonar? Pensando sempre em produto, processos e pessoas. Abílio Diniz, ele é até mais curto, né? Abílio Diniz, ele diz que tudo é em relação a pessoas e processos. Para ele o produto já está resolvido, se já existe já está resolvido, então para ele a vida dele é pessoas e processos. Pessoas boas com bons processos é infalível segundo ele. Eu prefiro manter o produto, tá? Porque o produto ele tem que ser revisto sempre, repensado sempre. Porque se você não pega o produto e não olha para ele sempre, de 2 em 2 anos, dá uma olhada crítica para esse produto, vai acontecer como aconteceu com a Kodak. Vai esquecer que o digital, não vai perceber que o digital chegou e vai continuar vendendo rolinho de filme, entendeu? Vai acontecer igual a Blockbuster, não vai perceber que a Netflix era uma ameaça, vai achar que por ser a maior locadora do mundo vai existir para sempre. Vai acontecer como outras grandes marcas, como bancos inclusive, bancos hoje, grandes bancos, que estão perdendo para as fintechs, os pequenos bancos ou bancos feitos totalmente digitalmente. Inclusive, se você não sabe, já existe plataforma para você criar o próprio banco. Você tem um ecossistema, você vive em um ecossistema, ou seja, o que é um ecossistema empreendedor? Você é dono de um negócio, esse seu negócio envolve muitos funcionários, muitos fornecedores, muitos clientes, muitos parceiros, isso é um ecossistema. Você pode criar um banco digital só para esse ecossistema. Então, assim, essa evolução, essa velocidade das fintechs são, significa finanças e tecnologia, né? Fintechs. Então, essas fintechs, elas estão tirando o sono de grandes empresas, grandes bancos tradicionais. Que você, para resolver um problema, você tem que ligar para uma central, falar com um atendente, o atendente passa para outro atendente, esse atendente passa para outro atendente, e o último atendente diz que você tem que ir na agência. E você chega na agência, a pessoa fala, eu não consigo resolver isso. Então, entenda que se uma empresa não rever o seu produto de tempos em tempos, ela perde mercado em algum momento. Esses bancos tradicionais estão perdendo o mercado. Se você não sabe, por exemplo, nos últimos anos, o Banco do Brasil fechou mais de, se eu não me engano, se eu não vou errar o número aqui, fechou mais de 1.000 agências no Brasil. Sabe o que é 1.000 agências? Sabe quantas pessoas envolvidas? Fechou mais de 1.000. O dono do Itaú, o presidente do Itaú, melhor dizendo, ele disse, eu gostaria de ter os milhões de clientes que o Nubank tem. Por quê? Produtos têm que ser revistos. E quanto mais antigos os produtos, mais o dono, a equipe de pesquisa e desenvolvimento, a equipe de marketing, a equipe de desenvolvimento de produto, tem que ficar de olho para saber se precisa de um novo verniz ou até mesmo de uma reinvenção completa. Tá? Então, em primeiro lugar, produtos. Segundo lugar, dessa linha que eu estou conversando, pessoas. Não adianta, não existem resultados incríveis com pessoas medíocres. Não existem resultados incríveis com pessoas medíocres, ok? Hoje eu fiz um post, não sou de fazer isso, muito raramente eu faço isso, muito dificilmente eu faço isso, sou muito discreto com a minha vida particular, mas hoje aconteceu algo muito curioso e eu postei no meu stories porque foi curioso, foi tragicômico, tá? Eu fui em um órgão público resolver uma situação, uma questão, passei pelo porteiro, dei bom dia para o porteiro não deu bom dia. Perguntamos aonde ficava o andar, o local, ele indicou o local. Ok, até aí fomos. Né? Chegamos no local, a pessoa que nos atendeu, a atendente, a gente faz uma pergunta muito simples, objetiva, ela faz outras perguntas que não tem nada a ver com o assunto e ainda querendo já antecipar as respostas. Aí conseguimos, com muita luta, alguma informação. E a informação era, não é aqui, é em outro lugar, para variar, né? Órgão público. Fomos,
para outro lugar, que era online, na verdade, era dar um telefonema, era mandar uma mensagem. A gente manda a mensagem para o local, não atende, liga para o local, não atende, chama a ouvidoria dessa instituição. A ouvidoria diz que ela não tem obrigação de resolver, mas ela é ouvidoria. Ela é para resolver tudo, ela é para ouvir tudo. Ouvidoria, ouvir e pelo menos falar, está registrado, vamos dar um retorno. Sairmos dessa situação, desse telefonema, a gente contacta um outro ponto, enfim, para resumir, não encher teu saco aqui na live. Ficou rodando, uma coisa tão simples, ficou rodando, de pessoa em pessoa, de órgão em órgão, de balcão em balcão, de WhatsApp em WhatsApp, e não se resolveu. Sabe por quê? Pessoas medíocres não conseguem ter resultados incríveis. Uma empresa em que o patrão, em que o dono, em que o presidente, o diretor, só contrata tentando economizar, contrata o profissional mais barato, contrata o profissional mais iniciante, contrata o profissional que não sabe, contrata o profissional que ele vai dar um jeito, contrata o sobrinho, contrata o primo, contrata porque está desempregado. Não, o fulano está desempregado, contrata ele. Só tem essa visão, vai ser uma empresa medíocre, vai ser uma empresa ruim, vai ser uma empresa que não há incentivo que resolva. Então, em primeiro lugar, produtos. Segundo lugar, pessoas. Terceiro lugar, processos. Para finalizar pessoas, existe uma empresa chamada Hotmart, uma empresa super nova, tem menos de 15 anos de existência. Fica em Minas Gerais, é a maior empresa da América Latina que trabalha como plataforma de venda de cursos online. É uma plataforma, ela não cria cursos, ela é só plataforma. Só que tem quase 100 mil pessoas que vendem cursos através da plataforma dela, chamada Hotmart. E eles têm um processo de RH que eu acho incrível, que eles falam que é contratação por admiração. Como é que é a contratação por admiração? Eles divulgam as vagas dentro da empresa e os funcionários da empresa vão sugerir para o RH o melhor profissional que eles conhecem para aquela vaga. Então precisam de um designer. Todo mundo da empresa, todos os funcionários, os que conhecem um designer, eles indicam, não com aquela fala, fulano está desempregado, não, fulano é meu primo e está precisando de emprego, não, é assim, cara, o melhor designer que eu conheço, ele trabalha na empresa tal, trabalha na Coca-Cola, olha, o cara é muito bom e o salário dele é alto, é assim que eles contratam. O copywriter, o engenheiro de programação, o web developer, todos os funcionários da empresa, a faxineira, auxiliar administrativo, todos são contratados por admiração. Ou seja, um funcionário conhece alguém para aquela vaga que é o melhor. Não interessa se está aposentado ou se ele está em outra empresa, ou se ele está saindo da faculdade, não interessa. Esse é o melhor que você conhece. O que acontece no RH? Aparece 10 candidatos, os melhores que eles conhecem, para escolher dos melhores o melhor. Qual é o resultado da empresa? Quem é da área de marketing digital sabe quem é a Hotmart. Quem é da área de marketing digital sabe o tamanho da Hotmart, bilhões de faturamento, em poucos anos, porque uma empresa é feita de pessoas. Eu soltei um post alguns minutos atrás, antes da live, em uma de nossas empresas, né, no perfil de uma das nossas empresas, tá? Depois eu explico aqui, e falando que existem pessoas que são inspiração e existem pessoas que são aspiração. O que é inspiração? Pessoas que nos motivam, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos elevam. E aspiração são pessoas que nos aspiram, nos sugam, nos puxam para baixo, nos tiram oxigênio, nos deixam triste, chateado, com raiva. Então existem muitas pessoas que são aspiração e tem pessoas que são inspiração. Uma empresa feita de pessoas que são inspiradoras, meu querido, o céu é o limite. Então, segundo lugar, pessoas. E terceiro, processos. Você pode ter um bom produto, você pode ter boas pessoas, mas se você não tiver processos na sua empresa, você está fadado ao fracasso. Só um oi aqui para o Jackson, querido amigo, para o Rico Rocha também, grande comunicador, locutor, youtuber famoso.
Pessoas, processos e produtos. Esse é o terceiro item da característica de um planejamento tipo startup. Você tem que planejar a sua empresa fazendo teste rápido, MVP, validação de hipóteses para novas ideias e pensar sempre em pessoas nessa trinca, tá? É uma coisa só, produtos, processos e pessoas. Isso tem que estar aglutinado numa ação só. Se você planejar uma empresa sem considerar uma revisão constante em produtos, sem considerar a captação e a retenção dos melhores talentos que você puder, melhores pessoas, melhores profissionais, e se você não tiver um olhar cauteloso e cuidadoso para processos, a sua empresa não tem um planejamento. Sua empresa é um aglomerado de gente fazendo alguma coisa. Quarto lugar, finalizando, esqueça plano de negócios. Plano de negócios era algo que se aprendia na faculdade de administração no século passado e que dizia que você tinha que fazer um plano financeiro, um plano administrativo, um plano de logística, um plano de marketing, um plano de não sei o que, um plano em cima de plano e plano em cima de plano. Sabe para que serve isso? Só para dizer que o plano não funciona. Você fazia tudo isso para na hora descobrir que nada funcionava, que era tudo o contrário ou diferente. Plano tributário tinha no plano de negócios, plano de tributação, cálculo de alíquotas, impostos, taxas. Nada disso funciona mais. Troque o plano de negócios por um plano de ação. O que é plano de ação? É o que eu vou fazer para testar rápido a minha ideia e saber o que funciona e o que não funciona. E aí sim, o que funcionar, eu vou investir nisso. Eu vou planejar o crescimento disso, o escalonamento disso, a escala, o crescimento. E não esqueça de incluir no seu planejamento de startup a palavra mágica. A palavra mágica de toda startup. Se não tem essa palavra, não é uma startup. Se não tiver a palavra que eu vou dizer, não é uma startup. Se não tiver essa palavra, você é uma empresa, você é um comerciante, você pode ser até um inventor, mas se não tiver essa palavra, se tiver essa palavra, é uma startup. Qual é a palavra que tem que estar presente no planejamento da sua empresa, do seu negócio, para que ela seja, para que ela tenha um planejamento tipo startup? Ela tem que ter inovação. Inovação nem sempre é tecnologia. Inovação nem sempre é digitalização. Inovação nem sempre é disrupção. Inovação é você criar algo novo, mesmo que seja em cima de algo já estabelecido. É você criar um processo novo, mesmo que seja para algo que já exista. Por exemplo, transporte de mobilidade urbana existe há décadas, chamado táxi. Mas alguém um dia falou, cara, dá para ser melhor, dá para ser mais barato, dá para ser diferente, dá para ser mais moderno, dá para ser mais amigável, mais inteligente. E aí criaram o Uber. Isso é inovação. Você criou algo novo, um processo novo para a mesma coisa. O que o táxi faz? Pega você onde você está, no ponto A, e leva ao ponto B. Ponto. O que o Uber faz? A mesma coisa. Pega você no ponto A e leva ao ponto B. Mas você tem dúvida de que o Uber é melhor? Você tem dúvida de que o Uber é mais seguro, inclusive? É mais barato, inclusive? Você tem dúvida disso? Ou seja, isso é inovação. Se você tem uma padaria e você cria um processo novo que vai tornar mais rápido, mais gostoso, mais barato, mais interessante, mais inteligente, isso é inovação. Então, inovação não significa somente tecnologia. Inovação pode ser também processo, pode ser atendimento, pode ser uma disruptura. O que é disruptura? Para eu sair do meu país e ir para outro país e dormir nesse outro país, eu tenho que ir para um hotel. Isso é o que estava estabelecido. O que o Airbnb criou? Você pode sair do seu país e se hospedar em outra casa. E se hospedar com a família inteira numa casa. Você pode se hospedar num quarto de uma casa. Você pode se hospedar em 3 apartamentos de um prédio. Está entendendo? Então isso é disruptura. Disruptura é quando o status quo diz que é de um jeito e que sempre foi desse jeito e que sempre vai ser. Aí alguém fala assim, cara, eu acho que dá para ser diferente, eu acho que pode ser melhor, eu acho que eu consigo fazer um processo que envolva tecnologia ou não,
ranqueamento, os quartos, as casas que têm mais estrelinha, têm melhor pontuação, elas aparecem mais, elas têm um melhor cuidado na limpeza, na recepção, nos utensílios da casa, dá para eu mostrar isso e puf, cria o Airbnb, né? Ou Airbnb, como bom brasileiro. Então, o ponto, a palavra, o quesito inovação não pode faltar no seu planejamento. Recapitulando, resumindo, para a gente partir para o final, características de um planejamento tipo startup. Primeira característica, testar rápido, MVP. Segunda característica, validar hipóteses. Terceira característica, pessoas, processos e produtos. Ou na ordem certa, produtos, pessoas e processos. Quarto lugar, anula, esquece plano de negócios. Esquece, enterra, taca fogo no plano de negócios. E por último, não menos importante, inovação. O seu planejamento para a sua empresa, para a sua loja, para o seu negócio. Se você quer ter um viés de startup, se você quer ter a velocidade de uma startup, se você quer ter o verniz de uma startup, se você quer ser uma startup, tem que ter esses quesitos mínimos. Isso aqui não é tudo. Isso aqui é o mínimo. Isso daqui é o mínimo. Ok? Eu quero finalizar agora deixando aqui um presente para você, um brinde para você, mesmo você que vai ver essa live depois, tem um presente na minha bio. A gente está falando de planejamento, a gente está falando de organização, a gente está falando de previsibilidade. Planejamento fala de previsibilidade, ou seja, você está... O que é planejar? É você desenhar algo que vai acontecer, é você organizar o que vai acontecer. Então, falando de previsibilidade, planejamento, eu deixei um link na minha bio, uma link para você clicar nesse link e você baixar um planejador, isso mesmo, um planejador. Gratuito, não estou vendendo nada aqui não, relaxa, tá tudo certo, tá tudo bem. É um planejador para você baixar, imprimir e começar a planejar a sua vida. Ele serve para a vida pessoal, ele serve para projetos, é um material muito bem feito, muito legal, muito simples, são 4 ou 5 folhinhas, você baixa ele, imprime e, cara, anota ali os seus planos. Plano de viagem, plano de vida, plano de startup, e só que você tem que ser diligente, você tem que fazer o que está escrito lá. Se tiver dúvida, manda um direct para mim, manda um DM para mim, me chama aqui que eu vou tirar suas dúvidas, mas é um presente para você que a gente está lançando hoje, que a gente está distribuindo hoje. Foi feito pela minha equipe com muito carinho e eu quero que você seja muito feliz com isso, tá bom? Então, planejamento tipo startup foi a live de hoje. Espero que tenha sido bom para você, que Deus te abençoe, que você tenha fé acima de tudo, que você creia que o futuro vai ser melhor e faça a sua parte que Deus vai fazer a dele, tá bom? Beijo no seu coração, sucesso. Semana que vem temos mais uma live bem legal e com um tema inusitado e bem interessante, tá bom? Valeu por todos que estão aqui comigo até agora. Jackson, Ricardo acho que está aí ainda, Silva chegou agora. Beijo para todo mundo, pessoal. Valeu, tchau, tchau.